Fala galera, bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos falar de história. Vamos juntos nessa? Pessoal, capítulo 2, página 10 e 11, tá? Vamos continuar primeiro falando da aula anterior, onde nós vimos que os primeiros povos, eles eram nômades. Eles ficavam vagando, procurando comida, sem procurando se alimentar. Era a prioridade deles nessa época. E depois eles começaram a ficar sedentários. Por quê? Eles começaram a adquirir técnicas de agricultura, começaram a morar nas cavernas e aí começaram a fixar mais residência, cultivar, cuidar de animais e tudo mais, não é verdade? E agora nós vamos ver que, conforme eles foram começando a cultivar de animais, cuidando da agricultura, eles foram se assentando, ou seja, eles foram ficando em determinados lugares. Não tinha mais aquela necessidade de ficar vagando por aí. Alguns povos ainda assim continuaram vagando, mas outros não, aprimoraram a técnica de agricultura e começaram a se situar em determinados lugares. E esses povos, um dos primeiros que começaram a aprimorar essa técnica de agricultura foram os sumérios e os egípcios. Vamos junto nessa? Vamos lá. Então, pessoal, nas regiões onde há ocupação do espaço, nas regiões onde a agricultura era praticada, parte da ocupação dos seres humanos estava relacionada a ela, como a preparação do solo, o planejamento do cultivo e da colheita e a divisão de tarefas. Então, pessoal, praticamente tudo estava voltado para a agricultura, tá? Preparação do solo, colheita, e para isso eles tinham que dividir as tarefas. Era muito importante isso nessa época, essa divisão de tarefas. Cada um tinha uma tarefa a cumprir para que eles pudessem viver bem daquilo, tá bom? A agricultura foi muito importante para o desenvolvimento de alguns povos, como os sumérios e os egípcios, como eu acabei de falar. Quem eram os sumérios, pessoal? Na região da Mesopotâmia, banhada pelos rios Tigres e Eufrates, vieram os povos que possuíam técnicas para a melhoria da agricultura, como a construção de canais de irrigação. Com esses canais era possível levar água aos locais onde ela era escassa e drenar a água dos locais alagados. Primeiro vamos ver onde é que é essa região da Mesopotâmia? Vamos lá, vou tirar aqui rapidinho. Ó, o tio deixou separado aqui. Deixa eu me diminuir. Aqui é a região da Mesopotâmia, rios Tigres e Eufrates. Então, pessoal, vocês estão vendo os rios. E aí, tinham lugares onde a água não chegava. Então, sem água não tem como você ter agricultura, não é verdade? Nós já estudamos isso em outras épocas. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a arrumar um jeito de fazer o quê? Canais para que essa água chegasse nesses lugares e também arrumaram um jeito de fazer uma irrigação, ou seja, eles começaram a adquirir técnicas para aprimorar a agricultura. Pessoal, que maneiro! Olha só a inteligência desse povo na época, mais de 7.000 anos atrás. Olha que incrível. Então, com isso, eles começaram a fixar em alguns lugares, não é verdade? E aí, como nós podemos ver lá, eles começaram a dividir as tarefas, cada um ficar responsável por uma coisa, começaram a melhorar a agricultura. Com comida, não é verdade? Tem como você ficar num lugar por bastante tempo. Então, pessoal, com esses canais, era possível levar água aos locais onde ela era escassa e drenar a água dos locais alagados. O que acontece? Quando chovia, alguns locais ficavam muito alagados, porque era muita água para a terra poder o que? Filtrar. Então, aqueles lugares alagados, eles conseguiam, olha só, drenar essa água, ou seja, espalhar essa água para não matar as plantações. Para vocês verem como esse povo era inteligente. Dentre esses povos, destacam-se os sumérios, que chegaram à Mesopotâmia há mais de 5.000 anos. Como nós vimos lá, aquele estado da Mesopotâmia, entre os rios Eufrates e Tigres, é possível também, eles acreditam que esse povo criou a roda e o arado, dois importantes instrumentos usados na agricultura. Pessoal, só a invenção da roda foi algo magnífico, tá bom? Imagina esse povo ter criado a roda. A roda melhorou muito esse povo dessa época. E aqui a representação do uso da roda pelos sumérios. Olha só como esse povo era evoluído. Então vocês estão vendo aqui, ó, um desenho dessa época e olha só, pessoal, os animais carregando
uma carroça que tem o quê? Rodas nela. Olha que sinistro, pessoal. Isso há mais de 7.000 anos atrás, para vocês verem quanto nossa sociedade é inteligente. Depois dos sumérios, nós temos quem? Outro povo também que era muito inteligente, que eram os egípcios, tá? Os egípcios já eram do rio Nilo, outro local que eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, pessoal, vocês têm o rio Nilo, olha só, passando ali pelo Egito, pessoal. E ele foi fundamental para esse povo, tá legal? Então olha só que maneira essa imagem bem antiga de um mapa antigo lá do rio Nilo, tá? Todos esses rios que eu falei, todos esses locais da Mesopotâmia, aqui o rio Nilo, eles são da Ásia, tá bom? Continente asiático. Então vamos continuar aqui agora que nós vimos onde fica o rio Nilo. No rio Nilo ocorrem enchentes que inundam as margens periodicamente. Após as enchentes, as terras alagadas tornam-se úmidas e férteis, ou seja, sempre tem uma época que ocorre essas enchentes, e após essas enchentes, essas terras ficam ótimas para o plantio. Esse fenômeno natural foi observado pelos egípcios, que organizaram grande parte de suas atividades de acordo com os períodos de cheia. Ou seja, naquela época que vinha, chovia, inundava tudo, e quando estava aquele terreno ficando bom, eles organizaram suas atividades sempre nessa época. Eles perceberam que essa época era sempre recorrente, pegaram o período e ficaram utilizando isso para a agricultura. Eles também construíram um sistema de canais para levar água às áreas menos irrigadas. Então, como nós vimos, o rio, não é, passando como um filete de água ali, e tinha várias outras partes que não tinham água. Então eles começaram a fazer o quê? Fendas na terra, aberturas na terra, para fazer canais, tá legal? Para essa água chegar nesses locais que não tinham, tudo bem? Por exemplo, vamos lá, vou tentar desenhar aqui para vocês, ó. Aqui é o rio, tá bom? E aí eles fazem o quê? Eles pegam, fazem um cortezinho aqui no rio e vão fazendo o quê? Levando esta água para outros lugares, tá? Eles vão fazendo uma parte mais baixa, mais baixa, mais baixa, que a água só vai correndo até esses outros lugares. Então, pessoal, esse aí era o povo egípcio, tá bom? Então, olha só, detalhes da pintura em parede representando camponeses em plantação, que são os camponeses plantando na região lá do Rio Nilo. Olha que maneira essa imagem, pessoal. Ó, que parece que eles já estão colhendo o trigo e embaixo eles plantando com a ajuda de animais. Olha que show de bola. Então agora tem aí as atividades para vocês fazerem. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.